Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Estamos de volta com o Perguntar Não Ofende. E hoje, em companhia da jornalista Branca Nunes, também de volta ao programa, eu vou entrevistar um fotógrafo com uma boa experiência em cargos executivos em jornais e, sobretudo, autor de um livro muito bom, que é o Marco Vitali, que esteve aqui conosco, quando, Branca? Em 23 de maio. 23 de maio do ano passado. Ele é o autor de O Sócio do Filho, um livro que denuncia maracutaias cometidas em parceria pelo ex-presidente Lula, pelo seu filho Lulinha, pelos amigos filhos do Jacob Bittar, que é amigo do Lula, que é o Fernando Bittar e o Calil Bittar, e pelo Jonas Suassuna. O Jonas, aliás, é um dos proprietários, supostamente, é um dos proprietários do sítio de Atibaia. O outro proprietário da área onde o Lula se hospedava é o Fernando. Então, por aí, já dá para entender que a conversa vai ser muito animada. Até porque, recentemente, a Polícia Federal desencadeou mais um desdobramento da Operação Lava Jato. Foi a Operação Mapa da Mina, que fez bastante barulho. Marco Vitali, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado aí por ter atendido ao convite. E eu queria saber se a operação foi desencadeada muito tarde, demorou, por que não foi feita imediatamente após as revelações que você fez? Então, Augusto, Branca, queria agradecer a oportunidade novamente de estar aqui, contando as narrativas aí do livro Sócio do Filho e podendo passar para vocês aí, para a sua audiência, os crimes que foram cometidos, né? Pelo Lulinha, pelos seus sócios, né, Jonas Suassuna, Calil Bittar, né? Exatamente. Acho que ali a corrupção é realmente uma tendência de família. E sempre com as bênçãos do ex-presidente Lula, né? A Operação Mapa da Mina, que foi deflagrada no final de dezembro, né, no final do ano passado, ela trouxe à tona a relação promíscua da operadora Oi, né? Ela demorou muito por quê, Marco? Então, eu não sei explicar. Foi o tempo de investigação. Essa investigação ela termina em outubro, em junho de 2018, e ela foi encaminhada pela Polícia Federal para o Ministério Público, que depois eu vim a saber que pediu prorrogações de prazo e a operação foi deflagrada em dezembro, né? Autorizada a ser realizada em dezembro. O motivo especificamente eu não sei. Demorou em torno de 1 ano e meio entre o fim do trabalho da Polícia Federal e a operação em si, mas eu não sei dizer a razão. Branca. Marcos, alguma coisa da operação te surpreendeu? Você não sabia? Então, Branca, assim, vários aspectos. Eu passei para Curitiba, né, para a Força Tarefa, esses milhões que jorraram através de negócios de fachada com a operadora Oi, que inclusive, Augusto, vocês abordaram muito aqui, Portal da Bíblia, outros negócios que foram feitos. Mas me surpreendeu sim, tá? Porque sempre o meu contato com a Força Tarefa, com a Polícia Federal, que na minha opinião fez um belo trabalho, ele é sempre um caminho de mão única. Então eu passo as informações, as investigações que eu também fiz para escrever o livro, e eu não recebo esse feedback. Na verdade, eu contribuo para montar o quebra-cabeça. E algumas coisas me surpreenderam, que constam no relatório. Surpreendeu, por exemplo, o Calil Bittar. O Calil Bittar, filho do Jacob Bittar. Filho do Jacob Bittar, né? Um dos melhores amigos. Do sítio. Exatamente. Irmão do Fernando Bittar, que é o laranja do sítio de Atibaia. Então, a PDI, empresa do Calil Bittar, ela faturou 15 milhões e 200 mil, sem um funcionário. Porque eles criaram uma arte, eles tinham várias empresas, têm várias empresas, sem funcionários, e uma empresa contratava outra para contratos milionários.
O próprio Grupo Gol, se você pegar o ano de 2011, 2012 e 2004... Grupo Gol que não se confunde com a empresa aérea. Exatamente, né? Não tem a ver com a empresa aérea. Na verdade, foi uma grande fachada aí, um grupo criminoso para lavar o dinheiro do Lulinha e do ex-presidente Lula. Durante 3 anos, esse grupo conseguiu movimentar 51 milhões a mais do que eles faturaram. De onde veio esse dinheiro? Ou eles criaram uma máquina realmente de fazer dinheiro, ou é um indício claro, porque você movimentar em 3 anos 51 milhões a mais do que você fatura é completamente absurdo. Então, essas movimentações financeiras que foram, pelo relatório da Lava Jato, foram uma surpresa, porque eu não tinha acesso realmente a esses detalhes, né? As quantias eram maiores do que você supunha. Augusto, o que foi passado na Operação Mapa da Mina, se fala em 132, 193 milhões, é a ponta do iceberg. Tem muito mais aí. O que eles movimentaram foi em torno de 750, 850 milhões durante os 8 anos do governo Lula, tá? Tem vários casos que não foram ainda apurados, e eu acredito que a investigação deve estar em andamento e vão aparecer. Então foi muito pouco dinheiro. Apuraram o quê? Muito pouco dinheiro, por favor, em relação ao montante. Os padrões do Petrolão. Assim, é aviltante o valor até agora, mas são 70 milhões de reais que a Oi injetou, né? E a gente muito ligado ao grupo Andrade Gutierrez, né? Que era acionista, e 82 milhões na TV, né? na Play TV do Lulinha. E com aspectos assim bizarros, por exemplo, em 2004, e a Polícia Federal levantou, tem um e-mail do Fernando Bittar, que é o dono de fachada do sítio de Atibaia, encaminhando uma emissora de televisão dizendo que a Play TV não tinha condição de produzir um programa de 15 minutos. E mesmo assim essa produtora recebe, como você sempre levantou, 5 milhões e 200 mil reais da Oi, que se torna acionista da empresa, da TV do filho do ex-presidente Lula. Mas ali era só um movimento. Por quê? Era a possibilidade de injetar mais dinheiro, como foi feito. Mais 82 milhões pelas empresas, a Ilhéus Telemar, a Oi TV, que na verdade pertence ao mesmo grupo. Ô Marco, por que ninguém foi preso com tantas provas? Então, Branca, aí é a questão que realmente cabe à justiça. Eu costumo não opinar em relação a isso. Assim, o relatório da Polícia Federal, que foi feito pela equipe do delegado Dante Pegoraro, ele na minha opinião, definitivo em relação a tudo que aconteceu. A movimentação, o dinheiro da Oi que foi colocado na compra do sítio de Atibaia, no mesmo mês em que o Grupo Gol começa a receber esses... Isso é importante, porque estão nos acompanhando pessoas que não leram, não souberam dessa história. Quer dizer, parte desse dinheiro foi aplicado na compra do sítio de Atibaia. Sim, porque o dinheiro vinha dessas maracutaias, Augusto. E só para pontuar rapidamente, o ex-presidente Lula conseguiu uma mesada para o filho dele e para os sócios dele, que girava em torno de 1 milhão, que era o acordo pelo quê? Pela mudança das leis de outorgas, né, das comunicações, que permitiu que a Oi comprasse a Brasil Telecom. Essa mesada girava em torno de 1 milhão por mês durante 4 anos, tá? E aí precisava o seguinte, justificar esse dinheiro ilícito, que com certeza veio de uma venda de medida provisória, e precisava justificar. Chegaram, através do Grupo Gol, né, do Jonas Suassuna, criaram um portal de voz da Bíblia, tá? Esse portal de voz, rapidamente, o cliente do operador de telefonia ligava e ficava ouvindo mensagens da Bíblia na voz do Cid Moreira, que, diga-se de passagem, não tem nada a ver com isso. E aí a Oi faturava com esse serviço, ou melhor, faturou durante 4 anos 21 mil reais. Só que ela pagou 27 milhões e 200. Pagou 27 milhões e 200, faturando 21 mil, num contrato que podia ser rescindido a qualquer momento. Outras 2 operadoras de telefonia também tiveram esse serviço. A Vivo,
que pagou em torno de R$20 mil durante 4 anos, e a TIM que pagou 16 mil. Ou seja, a Oi teve a benesse de jogar 27 milhões e 200 mil no bolso do Lulinha e sua quadrilha. Antes da pergunta da Branca, queria só saber, a Oi está em recuperação judicial, né? Sim, sim. Porque nós vamos pagar essa conta. Não, exatamente, porque muitas vezes falam, puxa, mas várias ações que o ex-presidente Lula fez, é uma operadora de telefonia, não é uma empresa do governo, não, é uma concessão pública. Lógico. E lembre-se que a operação de compra da Brasil Telecom, ela custou em torno de 12 bilhões, sendo que 4 bilhões e 900 saiu do Banco do Brasil, 2 bilhões e meio saiu do BNDES, e incrível, porque é para um grupo privado, que era Andrade Gutierrez e o Grupo Lafonte, da família Gereissati. Ou seja, por que o governo injetou todo esse valor? E a investigação, e aí, Branca, também me surpreendeu a profundidade que a Polícia Federal teve, vinculando até mesmo a participação da Portugal Telecom na compra, que ela se tornou sócia durante o período da própria Oi. E sempre eles estão presentes. As cifras são bilionárias e acabam recebendo dinheiro em empresas que não têm funcionário, que não têm nenhuma atividade. Para ter uma ideia, o grupo Gol, ele se torna sócio do Lulinha, do Calil e do Fernando Bittar, através de uma empresa chamada Gol Mídia. A Gol Mídia é interessantíssimo. Ela nunca teve faturamento nenhum, pagou 1 milhão e 200 para se tornar sócia, conseguiu, sem faturar, ter 126 operações financeiras, e ela só tem registrada um vigia. A empresa que o Jonas Suassuna é sócio do filho do ex-presidente Lula tem registrado um vigia e nunca fez nada. Então, assim, o sentimento de impunidade era tão grande que eles, assim, se torna teatral. E eu tenho até que ter, em relação ao livro Sócio do Filho, o zelo de mostrar que aquilo é uma história real, porque poderia passar por uma ficção. Porque... E tem coisas que estão no livro que você acredita que ainda vão ser investigadas? Quais você acha que são os próximos capítulos? Puxa, Branca, Augusto, são vários. E eu posso falar aqui, a gente já conversou em parte no ano passado e vai acontecer. Dá um exemplo. O Banco Cruzeiro do Sul, ele entregou para o Jonas Suassuna 19 milhões e 100 mil para um projeto chamado Banco Banca. O Banco Banca seria a instalação de terminais bancários em bancas de jornais. Esse projeto nunca aconteceu. Existia um totem fictício com uma maquininha de cartão de crédito na entrada do Grupo Gol, e mesmo assim o Luiz Otávio Índio da Costa, tanto filho como pai, colocaram 19 milhões e 100 mil. O projeto Banco Banca nunca aconteceu. Ele nunca teve contratação de um funcionário e recebeu esse valor. Isso ainda não foi investigado? Está sendo investigado. E através de uma empresa chamada JPA. Porque eles, assim, para roubar dinheiro e criar empresa, eles foram realmente mestres. O que outro dia estava falando. Imaginação e pouca produção. Né? É o Ronaldinho dos negócios, realmente do crime, do mal. Então, esse é um dos aspectos. Chegou a 20 milhões. A JPA também recebeu 4 milhões e 300 mil reais também da Oi. Uma empresa que nunca teve funcionário. JPA, o que é mesmo? É uma empresa que está em nome do Jonas Suassuna. Jonas Suassuna. Mas nunca existiu. Assim, eu trabalhei todo esse tempo no grupo e eu estava até conversando com a Branca, Augusto. Assim, eu não tinha ciência disso. Assim, você notava que tinha muito dinheiro rodando dentro da empresa, mas o discurso deles era de moralidade. Por quê? Quem realmente tomava conta desses contratos eram Calil Bittar, Fernando Bittar, Jonas Suassuna, o caixa preta que eu chamo da área financeira, que inclusive teve o pedido de prisão solicitado pela PF de Curitiba, que é o Alessandro Sargentelli. Então, esse grupo sabia que esses contratos, inclusive, foram assinados um ano antes de eu entrar na empresa. Mas você acha que daria para você ter... Você poderia ter denunciado antes?
do que aconteceu? Não, porque eu não sabia. Eu saio em 2016 na Operação Aletheia e sou chamado pela Receita Federal, pela Força Tarefa da Lava Jato, para dar um depoimento, como todos, dizendo que faziam dentro do Grupo Gol. Primeira vez eu ia lá e o próprio auditor falou, nem precisa vir, responde por escrito. E aí me chamam para falar sobre uma empresa chamada JPA, que é essa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu vou no Google e vejo que é o endereço da Gol. E chegando lá, a Receita começa a falar as operações que eles tinham feito. E dessas operações eu vejo que elas não existiram. Um exemplo criminoso, mais um, o Jonas Suassuna pagou para a G4, empresa do Lulinha, do Fábio Luiz, 2.054.000 para desenvolver um aplicativo chamado Mosqueteiro. 2.054.000 reais. Esse aplicativo ninguém vai conseguir baixar, porque ele nunca foi publicado, ele nunca existiu, ele nunca foi comercializado. Serviria para quê isso aí? Ele era a imaginação criativa, seria um aplicativo de grupos de mensageria. Grupos de mensageria. Ele serviu sim para lavar dinheiro. E aí ele paga 2.054.000 ao Lulinha. O Lulinha contrata uma pessoa chamada Rafael Leite, que desenvolve esse aplicativo por 20 mil reais. Então, uma operação que deixou o Lulinha e seus sócios 2.034.000 mais era ricos. Mesada mesmo. Era mesada. O Lula, em resumo, o Lula fazia favores ilegais e imorais a grandes empresas de telefonia e a empreiteiras, e elas davam dinheiro para os filhos. Sim, exatamente. Mas, se você fosse desenhar assim, uma hierarquia desse braço, dessa organização, como é que seria? Desse grupo. Assim? Desse grupo. Então, o primeiro criminoso e o chefe, o ex-presidente Lula. A partir daí você tem o Fábio, que realmente, em relação a ganhar dinheiro e fazer as negociatas, ele seguia realmente à risca o que possivelmente ele aprendeu com o pai dele. E aí você tinha o Khalil Bittar, que realmente era um articulador também político. O Fernando Bittar, um pouco mais distante, ganhou fama com o sítio, né? Que ele sempre falou que era do ex-presidente Lula. E o Jonas Suassuna, que era o grande laranja, era a fachada. Ele não era o chefe de fato. Não, era não. O Lula comandava, davam as bênçãos, abria as portas e realmente quem articulava era o Lulinha. Mas assim, a relação não foi só com operadoras de telefonia. Ela teve a relação política, embora até tivesse a participação da própria Oi. Um exemplo é um projeto chamado Conexão Educação, que ele vai estar na delação do Sérgio Cabral, com certeza vai aparecer, porque ele já, em algumas oitivas, ele já falou nesse sentido. Criaram um projeto que cada aluno do Rio de Janeiro teria uma carteirinha com um RFID, como se fosse um cartão de crédito. Passaria por um leitor na escola, se ele não tivesse, viria o SMS no telefone do pai. Como ideia é ótimo. Quem criava essas peças de ficção? Só um parênteses. Então, aí eles eram... Eles mesmos? O Grupo Gol, o Jonas, realmente, ele para isso, ele tinha um talento, gente realmente. Muito competente. A vontade de ganhar o dinheiro. Criativo, né? Exatamente. Criativo. E aí, o projeto que poderia ser até interessante foi fechado com o governo do estado do Rio de Janeiro. O ex-presidente Lula pediu e vai surgir isso daqui a alguns dias. Nós vamos... Você vai estar noticiando isso, Augusto. E aí fez o quê? Pagou 93.700.000. Detalhe, esse projeto, Branca, Augusto, ele era para 1.591 escolas. 1.591. Depois de 2 anos, o Tribunal de Contas do Estado levantou que tiveram indícios desse projeto em 38. Eles contrataram 200... Pagaram 93.700.000 por indícios em 38 escolas, quando tinha que ser 1.591. A própria operação Mapa da Mina, na coletiva, falou, contrataram 216 milhões de SMS. Dava para mandar dezenas de SMS para qualquer morador do Rio de Janeiro.
disseram que dispararam 7 milhões, que nem isso dispararam. Mesmo assim, Lulinha e sua turma ganhou 15 milhões de reais. Olha aqui, Marco, para o Tribunal de Contas do Rio denunciar alguma coisa é grave. Porque todos os seus integrantes foram presos. Então, Augusto, mas a questão é, assim, as evidências são claras. Por exemplo, só em SMS o prejuízo apontado é de 15 milhões. É incrível, porque assim, o governo não pode pagar por um serviço não prestado. Só que assim, apuraram e está parado. Eu vou ficar muito feliz e torço que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro um dia realmente julgue isso. E não só o Tribunal de Contas do Estado do Rio. E a Justiça, né? Exatamente. No Rio tem o programa 1746, né? Tem a nuvem de livros e tem esse contrato para colocar a tecnologia nas escolas. É isso? Os três principais? Tem muita coisa. E o próprio 1746. Isso é o que se descobriu, né? Porque outras notícias, a própria Isso está no seu livro, mas ainda falta a punição, né? O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, ele levantou, existe um serviço que chama 1746. 1746, você liga e faz uma solicitação de serviço, buraco na rua, como outros municípios têm 156. O ex-presidente Lula orientou, pediu ao ex-prefeito Eduardo Paes que recebesse Lulinha e sua trupe, seus sócios. Eles foram até lá e fecharam um contrato de novo, através da Oi, de fachada, que seria o quê? Eles enviariam um SMS com os protocolos. Só que detalhe, a Prefeitura do Rio tinha, através de um órgão chamado IPLAN, uma ata de preços para pagar 5 centavos por SMS enviado. O que eles fizeram? Uma reunião com a Oi, com a Prefeitura do Rio, e fecharam um contrato de 39 centavos, ou seja, 8 vezes mais. Superfaturaram 8 vezes. Só que como era uma conta de chegada, Augusto, o ex-prefeito Eduardo Paes, ele liberava, por exemplo, 1,5 milhão. Então, eles tinham que ainda aumentar o volume de SMS. Então, no primeiro ano, por exemplo, 2012, foram disparados 1 milhão de SMS. Todos eles superfaturados 8 vezes. Só que para chegar na conta dos milhões que eram para o Lulinha... Não bastava. Não bastava. O que eles fizeram? Pagaram 12 milhões e 800 mil SMS. Ou seja, de 1 milhão passaram para 12 milhões e 800. Meu Deus. Marco, me conta o seguinte, apareceu agora a Andrade Gutierrez, a construtora? Então, assim, eu estou muito convicto... Não está no teu livro. Então, não, Andrade Gutierrez aparece, tá? No teu livro. Através do Otávio Azevedo, porque assim, esses milhões... Só para que os nossos espectadores e ouvintes aí saibam, Andrade Gutierrez, o fundador, é avô da Petra Costa, autor desse documentário, que é uma peça de propaganda do PT, que vai concorrer ao Oscar. Agora, ela diz que os que cometeram crimes, os parentes que cometeram crimes eram direitistas da família, é isso que ela conta. Por favor. Assim, eu tenho convicção que existe claramente um vínculo entre a participação da Andrade Gutierrez, a entrada dela no cartel de empreiteiras da Petrobras, com o dinheiro que foi colocado para o Lulinha no Grupo Gol e na Play TV. E isso é uma questão até cronológica. A partir do momento em que Andrade Gutierrez ela começa através da Oi, como acionista, colocar milhões no Grupo Gol, ela começa a assinar contratos bilionários pela Petrobras. Porque o que eles fizeram, Augusto, ficaríamos aqui horas, porque foi uma engenharia de agências de propaganda. Trabalharam até com o Instituto Lula, fizeram... Exato, foram contratados pelo Instituto Lula. E tem algo que também vai surgir, a gente ainda vai falar sobre isso. Por exemplo, o acervo do ex-presidente Lula, as fotografias e os vídeos, eles foram para dentro do Grupo Gol, através do Calil Bittar. Quem pagou todo esse trabalho, entre aspas, de digitalização, foi o Grupo Gol. Isso já estava pronto. Saiu através de um servidor do Grupo Gol. E mais tarde a G4 recebe uma quantia milionária do Instituto Lula para fazer esse serviço. Mas espera aí,
O serviço foi feito dentro do Grupo Gol e sem interferência nenhuma da G4. Então, toda essa engenharia vem para colocar dinheiro. São várias empresas, sem funcionário, como eu falei, e uma jogando dinheiro de um lado para o outro, entendeu? Marco, tem algum fato que você não colocou no seu livro, que você sabe que você não colocou, porque você pensou em acrescentar algumas informações para uma próxima edição, né? Então, tem vários, assim, várias informações que eu passei para a Superintendência da Polícia Federal, e na época eu já tinha publicado o livro, eu não coloquei tentando preservar e colaborar com as investigações. Um caso, por exemplo, que também vocês noticiaram bastante, o caso da famosa Sala 3, que na véspera da Operação Aletheia, um grupo de diretores, que inclusive a Polícia Federal pediu a prisão preventiva, que não foi aceita, de 5 diretores do Grupo Gol, eles começaram uma força-tarefa interna para guardar documentos numa sala, chamada Sala 3, que é uma grande sala, HDs, documentos, pastas. Na Operação Aletheia, em março de 2016, a Polícia Federal entrou, os agentes, em todas as salas. Quando chegaram no corredor da grande sala, onde estava tudo escondido, um agente disse, essa sala nós não vamos entrar. Acho que esse agente precisa ser ouvido, né? Se não está sendo investigado. Eu acredito que eles tenham feito a apuração, inclusive voltaram na Gol, e um dos objetivos, pelo que eu acompanhei, também era a reconstituição do que pode ter acontecido naquela Sala 3. Então, na sua pergunta, eu tinha descoberto o paradeiro de parte dessa documentação, que tinha ido para a casa de um familiar, por um sótão do Jonas Suassuna, que pegou e começou a fazer organização de documentos, e eu passei isso para a Polícia Federal. Eu não podia ter abordado no livro um fato como esse, porque foram vários mandados de busca e apreensão, e possivelmente devem ter ido aos endereços mais próximos dessas evidências que eu passei. Então, procurei preservar aquilo para não atrapalhar. Você vai incluir no livro agora? Sim, sim. Marco, nós estamos chegando nos minutos finais do programa. Eu vou fazer a penúltima pergunta, a Branca faz a última. É o seguinte, você certamente tem amigos, ou conhece, ou teve amigos, que votam no PT, acreditam no PT. O que eles acham do que você denunciou? Eles acham que não aconteceu? Então, Augusto, é curioso, porque eu nunca tive uma vinculação política. Não, por isso que eu me refiro exatamente, exatamente. Vários não querem acreditar, ou muitos começaram a acreditar através da própria leitura do livro. Alguns assumem, Marco, é difícil aceitar, mas assim, ainda tem aquele grupo que não quer. Nega a realidade. Que nega a realidade. Então, assim, eu não queria ter escrito esse livro, eu não queria ter entrado nessa. Eu entrei por uma missão de vida aí, porque senão as pessoas não saberiam disso. Tá. Quando vem o livro como um documento para realmente preservar isso, eu criei um site, que é o www.sociodofilho.com.br, que eu falei, não, espera aí, eu vou dar a maior transparência possível para ter o apoio de uma mídia independente como vocês são, mas infelizmente esse assunto não vai ser tratado na mídia aberta, embora eles tenham conhecimento. Então, vários chegaram e falaram, Marco, pô, eu agora acredito lendo o livro e me conhecendo, né? Perfeito. Branca, última pergunta. Você destaca nas suas entrevistas e no livro o sentimento de impunidade que existia, né? Você acha que isso tá mudando? Branca, assim, eu acredito que hoje nós estamos vivendo um Brasil melhor. Eu acredito na Lava Jato, eu acredito na Polícia Federal, como eu falei, tive contato com a equipe do delegado Dante Pegoraro e eu acredito que eu vi que tem caras sérios fazendo realmente um trabalho para melhorar o país. Eu não sei como eles se sentem. Eu imagino que eles não estejam mais tranquilos como eles estiveram.
Cada vez que a gente tem a oportunidade de estar contando essa história, o próprio livro, Sócio do Filho, ou seja, eles viram que agora não está tão fácil, eu imagino, como era para eles, mas eles não se preocupavam. Eles não se preocupavam, eles viviam o luxo, eles viviam a ilha em Angra, eles viviam finais de semana que as compras de bebidas e frutos do mar eram 90 mil reais, ou seja, eles nunca pensavam, na minha opinião, que pudesse acontecer isso. E acho que, de repente, podem estar acordando aí, podem estar acordando em relação a isso. Marco, muito obrigado pela entrevista. Você está intimado a voltar várias vezes, né? Não tem como escapar. Acabei de entrevistar, ao lado da jornalista Branca Nunes, o Marco Vitali, autor do livro O Sócio do Filho. Não deixe de ler. Ele mostra mais bandalheiras cometidas pela família Lula e seus amigos. Perguntar não ofende, termina aqui. Muito obrigado pela audiência e voltamos na semana que vem.